Olá a todas, olá a todos. Durante muito tempo eu tive em casa uma poesia, ficava perto da porta. Era uma poesia do Constantin Cavafis. E ele começava a poesia chamava Ítaca, e ele começava a poesia dizendo assim: se quiseres ir a Ítaca, faz votos que sua jornada seja longa. Assim começava a poesia. Aí no decorrer da poesia ele ia contando todos os nossos desafios para chegar a Ítaca. Ítaca é uma ilha mística, mítica, que ficaria no centro da Terra. Uma utopia. Se você está em busca de uma utopia, que sua jornada seja longa. É o que ele falava. Uma amiga me deu esse poema e eu aprendi bastante com ele. Ou pelo menos espero ter aprendido. Porque mais pro final do poema o poeta fala: olha, eu espero que você tenha percebido. Óbvio que ele fala isso de uma maneira poética, né? Genial, mas é alguma coisa tipo: eu espero que você tenha entendido que o valor de Ítaca é a jornada até Ítaca. O valor de Ítaca é a Ítaca que foi impressa em você enquanto você estava na sua jornada até Ítaca. Basicamente, em resumo, estragando a poesia, ele está falando: não é a coisa que você conquista em si, mas é todo o aprendizado, toda a jornada até você ter a habilidade para poder desfrutar da coisa. E o que é que isso tem a ver com o 10º dia de Nissan? Gente, passa rápido. Já estamos no 10º dia de Nissan. Daqui a bem pouquinho, é Pessah, né? Então, o 10º dia de Nissan está ligado ao 10º mês do calendário cabalístico, que é o mês de Tevet. O Mazal de Tevet é Capricórnio. Capricórnio, né? Muito ligado à matéria. E, assim, impressionantemente resiliente, né? Capricornianos, muitos capricornianos, sempre existem exceções, mas muitos capricornianos têm uma capacidade de resolver problema, uma disciplina, uma resiliência mesmo, né? É muito comum você ouvir relatos de vidas de pessoas de Capricórnio que falam: nossa, eu consegui, mas foi muito difícil, né? Às vezes os caras têm que enfrentar muitos desafios até conseguir chegar aonde eles se propuseram. Agora, chegam, né? Muitos chegam mesmo. E a gente começa a entender um pouquinho dessa energia do mês de Tevet. Então a gente começa a entender um pouquinho da energia com a qual a gente vai tentar lidar hoje, no dia 10 de Nissan. No dia 10 de Nissan, assim como no mês de Tevet, todos nós, independentemente do nosso signo, a gente recebe um pouco dessa energia de Capricórnio, da energia do mês de Tevet. Essa facilidade, habilidade de lidar com a matéria, mesmo que a lida com a matéria seja dura. Essa capacidade de persistência, de realização. A princípio a gente fala: nossa, que legal, isso é muito bom, quero mais disso para mim. Legal, legal. Mas vamos lembrar que a resiliência, a capacidade de resolver coisas é uma qualidade, mas o pulo do gato é como a gente vai usar essa qualidade. Então vamos entender que essa energia que nos move a resolver problemas, a alcançar metas, vamos entender que essa energia, por si só, ela não é necessariamente boa, nem necessariamente ruim. Depende demais de como a gente usa ela. Então vamos ver qual que é talvez o principal calcanhar de Aquiles de muitos capricornianos. É o seguinte: eles são muito bons de resolver as coisas, eles são muito bons de atingir metas, mas eles às vezes podem passar por cima de coisas mais importantes do que as metas.
Por exemplo, um cara que só trabalha porque ele está construindo um prédio novo, mas que naqueles 3 anos não vê os filhos, ele está conseguindo resolver uma meta assim impressionante, maravilhosa. Muita gente vai se beneficiar daquele prédio. Mas será que não é uma coisa um pouco desequilibrada? Para ele construir o prédio, ele ficar 3 anos vendo o filho assim, algumas horas no final de semana e olhe lá? Percebe qual pode ser o ponto fraco do capricorniano? Um comprometimento tão forte com a meta que aquilo vira uma escravidão. Já não é mais um lugar de liberdade. Então, o que a gente quer praticar no dia de hoje é a outra maneira da gente lidar com essa energia de realização. Percebe uma coisa, se o cara tá tão obcecado com a meta, a ponto de não estar vendo o filho dele, significa que ele quer chegar em Ítaca, ele quer chegar na meta, mas ele não está nem aí para o que está acontecendo na viagem. Ele não está desfrutando a viagem. Aí ele precisa ler essa poesia do Cavafis, porque se ele não está desfrutando a viagem, a Ítaca não está sendo impressa nele. Para ele chegar a Ítaca, ele precisa, através das experiências dele, atravessar, vencer desafios. Aí quando ele chegar a Ítaca, ele vai saber reconhecer Ítaca. Mas se o cara só está na meta, talvez nem o prédio que ele esteja construindo tenha significado para ele. Se nem o filho tem, talvez aquilo seja só uma meta. Então a gente vai para o lado A da história agora, que é como a gente usa a energia de Capricórnio, de realização, mas de uma maneira que seja boa para a gente, para os outros, para o mundo. E a resposta é, mais uma vez, vem de uma mentalidade elevada. Se o cara consegue enxergar uma mentalidade elevada, que sim, é uma super oportunidade poder construir um prédio que vai ser super interessante, vai trazer prosperidade. Bom, primeiro ele já está entendendo que existe algo mais do que aquela meta de construir o prédio. Aquilo vai trazer prosperidade, que ele vai poder desfrutar com a família, aquilo vai talvez ser um marco arquitetônico na cidade, sei lá, mas ele já está vendo significados maiores do que a meta. Agora, se ele estiver com a consciência elevada mesmo, ele vai entender o lugar de cada coisa. Ele vai entender o lugar de cada coisa. Se ele estiver com as coisas que são fundamentais para ele alimentadas, ele vai fazer as coisas que são importantes para ele ainda melhor. Se o cara estiver conectado com ele mesmo, ele provavelmente vai entender que o prédio é importante, mas que o filho, a família, outras coisas são fundamentais. É legal cumprir a meta? É. Mas a gente não pode atropelar coisas mais importantes na nossa vida. E também é uma pena viver obcecado pela meta e perder toda a paisagem e o desfrute da viagem. Se por acaso a pessoa está viajando e ela quer conhecer o Coliseu, mas no dia que ela chega lá, o Coliseu está fechado, ou seja, ela não vai cumprir a meta dela, o roteiro dela de ver o Coliseu na terça-feira, isso não deveria estragar a terça-feira dela. E sim, tem pessoas que vão viajar e estão mais preocupados com o roteiro do que com a experiência. Então, para a gente fechar aqui e ir para os nossos exercícios, as listas podem nos ajudar? Podem, mas elas não servem, não nós que servimos a ela. As metas podem ser importantes? Podem, mas elas não servem, não são nós que servimos a ela.
a vida, ela é muito maior do que essas ideias, esses objetivos que a gente tem chamado de metas. Finalmente, o maior recurso que a gente tem para a gente não pensar pequeno, para a gente não se perder nas metas, o maior recurso chama-se escuta. Porque as metas costumam vir da visão, da análise, da planilha. E tudo bem, mas elas vêm depois da escuta. Que é escutar Deus, escutar nossa alma, escutar nosso papel no mundo, escutar o que é certo. Essas coisas nem sempre têm justificativa racional, como as metas, que se justificam racionalmente, mas as coisas que realmente importam nem sempre têm justificativa racional, e mesmo assim é a partir delas que a gente devia criar as nossas metas, porque nossas metas estão a serviço delas e não o contrário. Somos uma alma em um corpo e não o contrário. Vamos para os nossos exercícios. Primeiro a gente começa com uma breve reflexão. Na minha vida, tem algum aspecto da minha vida que eu esteja fazendo algum tipo de idolatria, no sentido de colocar as coisas acima das pessoas, colocar valores materiais acima de valores espirituais? Existe algum aspecto da minha vida, e gente, é entre nós e Deus, assim, né? Existe alguma instância da minha vida em que eu fico tão ansioso com a coisa em si, que eu paro de perceber a experiência do todo? Porque se tiver, esse é um ótimo lugar para eu lidar com o exercício do dia. Se existe alguma situação em que eu costumo ficar mais obcecado com a coisa do que com o todo, essa situação pode ser muito rica. Então a gente começa com uma reflexão para identificar na nossa vida. Segundo passo, a gente faz uma oração que pode ser breve. Isso que a gente identificou na reflexão. A gente fala: Deus, por favor, me ajuda com isso. Por favor, de dentro para fora, me cura. Se você conhecer alguém que sofre com coisas parecidas, pede para curar a pessoa, porque aí você vira canal de cura, é bom. Finalmente, exercício prático. Simples, tranquilo. Alguma coisa que você possa fazer no dia de hoje que já expresse esse teu desejo de mudança. Talvez se comprometer a, na próxima vez que você ficar nervoso, ficar um pouco menos nervoso. Talvez se comprometer a se dedicar para alguma coisa hoje apenas por se dedicar, sem precisar ser produtivo, sem precisar ter uma justificativa. Acho que deu para entender a natureza. Parece que o Cavafis, que não é um cabalista, tá? Um poeta, mas assim como Rav Nachman, nos convidam para a gente aproveitar o caminho, essa ponte estreita a percorrer. O importante é não ter medo. Parabéns se você já chegou, assim como eu, ao 10º dia de Nissan. E nos vemos amanhã. Olha, lembra de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal, ligar a sinetinha e dar uma olhada no link. Tem um monte de coisa interessante na descrição do canal. O link que está lá é cabalaemportuguês.com, cabalaemportuguês.com. Dá uma olhada se você quiser fazer uma aula experimental. Enfim, você vai ver, tem um monte de coisa bacana rolando. Baruch Hashem. Graças a Deus. Até amanhã. Shalom.